Calvinismo, o nome que o mundo odeia, mas a Bíblia defende. A maneira calvinista de pensar reflete o crente no seu verdadeiro nível intelectual. A maneira arminiana de pensar reflete o crente que deixa de ser aquilo que ele realmente é por causa da fraqueza da carne. O calvinismo é aquilo que a verdadeira Igreja de Cristo sempre defendeu e ensinou quando sua mente não estava distraída pela controvérsia e pelas tradições falsas, porquanto dava atenção ao que as Escrituras realmente diziam. Este é o significado do testemunho dos pais da Igreja diante do ensino dos 5 pontos, testemunho esse que pode ser abundantemente citado. Owen ajunta algumas dessas citações relativas à redenção. Uma coleção bem maior pode ser vista na obra de John Gill, The Cause of God and Truth, A Causa de Deus e da Verdade. Na realidade, é um equívoco intitular essa soteriologia de calvinismo, porque não é uma peculiaridade de João Calvino e dos teólogos de Dort, mas é uma parte da verdade revelada por Deus e da fé cristã universal. Calvinismo é um daqueles nomes odiosos que o preconceito, acumulado através dos séculos, tem conferido pejorativamente à posição bíblica. Mas a verdade é que o calvinismo reflete com precisão o evangelho ensinado na Bíblia. J. Lee Parker, Entre os Gigantes de Deus, editora fiel. Vivemos em um tempo em que muitos preferem um evangelho adaptado ao gosto humano. Em vez da pregação fiel da palavra, ouvimos convites do tipo: Deus fez a parte dele, agora falta você fazer a sua. Essa frase tão comum em púlpitos modernos soa piedosa, mas na verdade é uma negação aberta da soberania de Deus. É colocar a salvação nas mãos do homem, como se Cristo tivesse apenas aberto uma porta, mas dependesse do esforço humano para que ela fosse atravessada. A Escritura, porém, diz o contrário. Não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Romanos, capítulo 9, verso 16. Quando Paulo escreve isso, ele destrói a base de todo o arminianismo, lembrando que a salvação não é decidida pela vontade humana, mas pela vontade de Deus. O chamado calvinismo não nasceu com Calvino. Antes dele, Agostinho já defendia a depravação total e a eleição incondicional contra Pelágio. Antes de Agostinho, os apóstolos já pregavam que fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo 1, verso 4. O que Calvino fez, assim como os reformadores de Dort, foi apenas recuperar a verdade que sempre esteve na Escritura, mas que os homens insistem em tentar esconder debaixo das tradições. Enquanto isso, vemos igrejas lotadas de pregadores que dizem: Deus fez 99%, mas o 1% é com você. Isso não é evangelho, é orgulho humano disfarçado de piedade. É a mesma mentira da serpente no Éden: sereis como Deus. Mas o verdadeiro evangelho humilha o homem e exalta a Cristo. Ele nos lembra que estávamos mortos em delitos e pecados. Efésios, capítulo 2, verso 1. E que um morto não pode se levantar sozinho. Se hoje cremos, é porque a graça irresistível nos alcançou. O arminianismo é atraente porque massageia o ego humano. Faz o pecador sentir que tem poder para decidir o seu destino eterno. Mas a Bíblia diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. João capítulo 6, verso 44. A graça não é uma oferta que o homem aceita ou rejeita como se fosse um produto de mercado. A graça é o poder soberano de Deus que arranca um pecador da morte e o traz para a vida. As doutrinas da graça, desprezadas por muitos, são o coração do Evangelho. A depravação total nos mostra que estamos sem esperança em nós mesmos.
A eleição incondicional garante que nossa salvação não depende do nosso desempenho, mas da escolha eterna de Deus. A expiação eficaz assegura que Cristo realmente salvou seu povo e não apenas tornou a salvação possível. A graça irresistível declara que nenhum eleito resistirá ao chamado de Deus. A perseverança dos santos nos consola, pois aquele que começou a boa obra em nós a completará. Filipenses, capítulo 1, verso 6. É por isso que tantos odeiam o nome calvinismo, porque ele destrói a vanglória humana. Ele tira o homem do centro e coloca Deus em seu devido lugar. Mas esse nome odiado nada mais é do que outra forma de falar do evangelho bíblico. Como Parker disse, é um nome odioso, dado pelo preconceito, mas que na essência é apenas a verdade da palavra de Deus. Hoje, quando vemos igrejas transformando o evangelho em espetáculo, precisamos mais do que nunca da clareza das doutrinas da graça. Elas nos lembram que não somos consumidores, mas ovelhas resgatadas pelo bom pastor. Não somos decisores, mas escolhidos. Não somos heróis da fé, mas alvos da misericórdia. O mundo pode odiar esse nome, mas nós o recebemos com alegria, porque sabemos o que ele significa. A salvação é do Senhor. Jonas, capítulo 2, verso 9. Esse é o evangelho que transforma pecadores e dá toda a glória a Deus. Calvinismo, o nome que o mundo odeia, mas a Bíblia defende. Só lhe deu glória.